Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um vlog nesse canal. Eu tô falando animada com essa ideia de fazer vlogs, acho que tá sendo uma boa ideia, apesar desse ser só o segundo. Mas, no vídeo de hoje, eu senti que eu gostaria de fazer, tanto pra minha recordação no futuro, quanto pra compartilhar com as pessoas, um vlogzinho da minha rotina. Eu sou professora de yoga, tô morando aqui no Brasil agora. Eu sou estudante de educação física, eu também trabalho com movimento. Eu trabalho em lugares diferentes, a minha rotina, ela não é nada estruturada dentro por exemplo, de um CLT. Então eu trabalho horários muito diferentes, em lugares muito diferentes. Hoje, por exemplo, eu dei um personal aqui em casa às 6 da manhã. Aí eu fui até um espaço onde eu dou aula de yoga, dei aula de yoga lá. Aí de lá eu saio, vou até um outro espaço onde eu tenho aula de movimento, onde eu dou aula de movimento pra fazer uma reunião. E cada dia é um dia. Esse é meu horário de sexta, de segunda diferente, de quarta diferente, enfim. E aí eu achei que seria legal eu compartilhar um pouco, porque eu gosto muito da minha vida, e eu gosto muito da minha rotina. E eu sei que não é pra todo mundo, eu sei que tem muita gente que prefere ter uma rotina estruturada, mas eu gosto muito da minha ser toda meio louca, assim, sabe? E eu falei, vou compartilhar um pouquinho aqui. Não sei como que esse vídeo vai se desenvolver, mas acho que é uma ideia legal, então vamos tentar. No entanto, hoje eu não fui na reunião, porque a gente mudou a reunião pro horário das 10h30 para 4h30 da tarde. Então, não estarei indo pra lá até o fim do dia. Cheguei em casa, tomei meu banho, e aí eu pensei, ontem à noite, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudar meu environment, meu ambiente frequentemente. A gente sabe disso porque tô eu aqui, a cada um ano eu mudo de país. Mas, quando eu estou no mesmo lugar por um período maior, mesmo que eu possa fazer pequenas mudanças no meu espaço, já me ajuda muito. Então ontem à noite eu tava pensando que eu acho que é hora de eu mudar o meu quarto de lugar. Mudar os móveis, não tem muito que pode ser feito aqui, mas eu pensei, quero fazer isso. Então hoje, na hora que os meninos falaram, vamos mandar a reunião pra mais tarde, eu falei, excelente, eu vou pra casa, tomo meu cafezinho da manhã e mudo meu quarto de lugar. Então, no vídeo de hoje vocês vão compartilhar esse momento comigo de rearrange o meu quarto e a gente vai ver como fica. Eu vim no espelho da minha irmã mostrar o meu outfit. Eu tenho essa roupinha, tá vendo? Ela é calça longa, inclusive ela tá enrolada agora, que eu ganhei de alguém e tava largo em mim, eu coloquei um elástico. E eu tô pensando, eu normalmente não uso pijama, mas quando eu estiver na Itália, eu vou precisar usar pijama, pelo menos pra andar pelo espaço. Tipo, tô indo dormir, tomei banho pra ir dormir, mas vou comer uma coisa, preciso ter uma roupa adequada, porque tem mais pessoas morando comigo. Aí eu tô pensando em levar esse como pijama. Ele tem até porque aqui em casa eu uso muito esqueci como chama. Um negocinho desse branco que eu tenho. Só que eu não tenho um shorts nem nada assim. Aí eu tô pensando em possivelmente cortar essa calça. Eu gosto muito de costuras. Então, fazer uma barra. Só que ao mesmo tempo, olha quão larga e grande ela é. Eu nem sei se vale eu cortar e fazer uma barra, porque vai virar uma bermuda muito grande, eu não sei se eu vou gostar. Então, o que eu tô pensando? Talvez eu leve assim, como pijama. Eu tô usando hoje pra ver se eu me adequo a essa ideia. E aí lá, qualquer coisa, eu corto e faço a barra. Mas como eu vou levar só uma mochila, eu não tenho muito espaço pra levar muita coisa. Eu tenho que realmente escolher bem o que eu vou levar. Então, hoje eu estarei usando essa roupinha pra ver se ela serve de pijama ou não. Bom, como vocês viram no meu take Super Aesthetics, que eu amei fazer, porque tô me sentindo muito youtuber, gente. Meu sonho sempre foi ser youtuber. Já sou, né? Eu fiz meu café da manhã, foi meu segundo café da manhã, eu comi um ovo antes de trabalhar. E agora eu tô comendo um iogurte com morango e brownies, o que talvez não soe muito saudável, mas é todas as proteínas e carboidratos que eu preciso. Ai, gente, amei, dá até pra eu pausar. E eu sempre gosto de vir comer aqui fora. Eu moro numa casa, então a gente tem esse espaço externo. E eu, por alguma razão, não gosto de comer lá dentro, eu não gosto de comer na cozinha. No meu quarto, às vezes, eu evito comer em frente telas. Então, normalmente eu venho aqui no meu quintal, eu sento de cócoras no chão, igual eu estou agora. E faço a minha refeição, porque eu me sinto mais conectada à natureza quando eu faço isso.
quarto. Ele tá levemente bagunçado ali no canto das roupas, né? E hoje eu vou trocar ele de lugar. Então aqui eu tenho a minha escrivaninha que dá na minha cama, que dá na janela. Só que por causa... Nossa, esqueci que eu tô... Ai, que horror, preciso passar minha minâncora de volta aqui. Gente, eu vou deixar, né? Esqueci que tava com as duas câmeras. Porque eu uso tanto, tipo, o lado da escrivaninha quanto o lado da cama como escrivaninha. Então, só que agora que tá ficando inverno, aqui tá ficando muito gelado. E aí eu acordo com dor de garganta. Então o que eu vou fazer é trocar um pouco as coisas de lugar, possivelmente colocar a cama aqui. Como vocês podem ver, a minha parede não tá muito bonita, mas tudo bem, né? A realidade das coisas. Não tô gostando muito das mudanças. Ai, seguiremos. No meu processo de mudar meu quarto, gente, eu sinceramente cansei. Não ficou do jeito que eu queria, aí eu tive que mudar pra um outro jeito. E aí eu me desinspirei, agora eu tô fazendo almoço, fazendo um macarrãozinho pra mim, com melodia. Bom, fiz o meu almocinho. E eu pensei que tem uma coisa que eu queria compartilhar enquanto eu fazia meu almoço, que é sobre o vegetarianismo. Então, eu fui vegetariana por 8 anos, mais ou menos. Desde os meus 17 até os meus 20, faz as contas. E desde criança eu nunca gostei de comer carne, eu nunca quis comer carne. Minha mãe tinha até dificuldade de me fazer comer. Então, quando eu decidi virar vegetariana, e as minhas razões foram pelo meio ambiente, não foi difícil. Inclusive, eu sinto que na época eu tava bem magra e faltando bastante vitamina. Então, quando eu virei pra uma dieta vegetariana, eu comecei a me importar mais com o que eu comia e como. E aí, foi tão suave, foi tão natural pra mim ser vegetariana por todos esses anos. E quando eu tava morando em Montenegro, que é um país de litoral, né? Lá tem muitos frutos do mar. Mino, não. E eu comecei a ter vontade de comer frutos do mar, principalmente calamari, que é uma lula, assim. E eu sempre fui desse lado mais intuitivo, de sentir no meu corpo, ouvir meu corpo. E eu comecei a entender que talvez essa vontade de comer frutos do mar, eu queria ouvir ela, o que quer que ela fosse. Se fosse uma necessidade de nutrientes, se fosse só uma questão emocional, eu queria ouvir. Então, aos poucos, eu fui voltando a comer frutos do mar. O processo de aceitação de que eu ia voltar a comer animal foi, tipo, intenso. Assim, um processo de 1 ano, assim, pra eu ir aceitando que eu queria voltar a comer carne. Ou, né, frutos do mar. E aí, eu fiquei mais um tempo na Europa, onde eu tava comendo peixe, peixe, frutos do mar, coisa e tal. E quando eu voltei pro Brasil, depois de um tempo morando aqui, depois de alguns meses, eu comecei a ter vontade de comer carne vermelha. Eu nem passei pela vontade de comer frango, eu só direto fui pra vontade de comer carne vermelha. E carne vermelha é uma coisa que, mesmo antes de eu virar vegetariana, eu nunca gostei. Mas aí eu falei, mais uma vez, eu quero continuar ouvindo meu corpo. E aí eu comecei aos poucos a voltar a comer carne. Então foi um processo aí de 1 ano e meio, assim, pra eu aceitar que eu queria voltar a comer carne. Porque é uma identidade muito forte. Pra mim era uma identidade, não era uma identidade. Enfim, pra mim era uma parte bastante grande de como eu me identificava. Apesar de eu não era uma tipo daquelas, não, vegetarianismo, todo mundo precisa ser vegetariano, não. Mas era uma parte grande de quem eu era, de como eu me identificava. Principalmente com as minhas perspectivas de vida espiritual. Eu pensava, cara, não faz sentido eu voltar a comer carne. É contra as coisas que eu acredito. Mas foi num momento que eu acho que eu tava precisando desconstruir muitas ideias pra reconstruir.
E desde então, agora já faz quase 2 anos que eu voltei a comer carne, um pouco mais, na verdade, de quando eu tive vontade, já faz quase 3 anos. E aos poucos eu fui voltando e agora eu como uma alimentação, o que eu tenho vontade, quando eu tenho vontade. Eu ainda tento dar preferência a não comer muita carne dentro de um período de tempo muito pequeno. Tipo, se eu comi carne ontem, eu não vou comer hoje nem amanhã. Mas assim, nada é uma regra. E isso tudo pra dizer... Na verdade, era só pra compartilhar isso mesmo. Mas trazendo o ponto da importância de você se permitir se desconstruir pra construir novas ideias, novas versões de você. Bom, às tardes, normalmente eu tenho as tardes livres, né? Eu termino de dar aula meio-dia máximo, e aí as minhas próximas aulas normalmente vão ser a partir das 4, 5 da tarde. Então eu sempre tenho esse janelão. E na maioria dos dias até agora eu usava pra tirar uma sonequinha, um picolino, pisolino, um pisolino. Tô aprendendo italiano, ou estudar o italiano. Mas agora, essa semana, começou meu TCC. Então eu tô me formando em Educação Física, acho que eu mencionei isso antes. Eu entrei na faculdade em 2017, já fazem quase 10 anos. Mas eu fiz 3 anos e meio, né, na faculdade aqui na Unicamp, e aí eu saí, fui fazer outras coisas, e aí agora, ano passado, quando eu voltei pro Brasil, eu decidi terminar o meu curso. Então eu me formo agora no meio do ano, em junho, se tudo der certo. E eu tô nesse momento final do TCC. A minha defesa do TCC acontece na primeira semana de junho, eu acho. Eu já vou estar na Itália, vai ser tudo online. Então, até lá, eu tenho tempo pra ir terminando de me organizar. Eu tô meio que no início do TCC. Nessa faculdade, eles não te dão muito tempo pra fazer o TCC, não. Eu não sei como que eu me sinto sobre isso. Começou agora essa semana, mas eu já tenho o meu tema. Eu tô satisfeita com ele. Eu quero fazer uma revisão bibliográfica sobre os efeitos da yoga no sistema nervoso. Então, como que a yoga ajuda a regulação do sistema nervoso. É um tópico que me interessa muito, de coração, assim, então eu acho que vai facilitar bastante o processo ser um estudo que realmente me interessa. Então, agora pelas próximas 2 horas, estarei aqui fazendo os ticklies, coisinhas no TCC. E às 4 eu vou lá pra Nexus, que é o espaço onde eu trabalho com movimento, que a gente vai fazer a nossa reunião. E depois tem aula de acrobacias leves, o que eu estou muito animada. E hoje, de sexta-feira, é o dia do forró. Mas eu tô pensando que talvez eu não vá no forró hoje. Eu tento ir lá no baile do forró toda sexta, porque eu gosto muito. E eu quero usufruir do máximo. Esse meu último mês aqui no Brasil, né? Então, eu tô tentando ir sempre, mas ao mesmo tempo tem de novo no domingo. E eu acho que essa semana eu não vou hoje. Só porque eu simplesmente não tô sentindo de ir. E aí eu vou no domingo. Então, por agora é isso. Até mais. Olá! Bom, agora estou numa caminhadinha com o meu dog. Eu tento sair com ele 2 vezes por dia, todo dia. Não é todo dia que dá. Tem algumas manhãs que são muito apertadas, algumas tardes que o horário não bate, principalmente quando tava quente. Não dá pra sair com ele, tipo, 2, 3 horas da tarde, porque tá muito quente, o chão tá muito quente. Então agora eu estou saindo com ele antes de eu ir trabalhar e ouvindo meu podcast italiano. Então esse é o momento que eu tento estudar um pouco, não passivamente, porque eu tô prestando atenção, mas eu deixo o podcast e aí eu vou falando, repetindo, praticando. E finalmente chegamos ao fim do dia. Como vocês viram nos últimos clipes, depois de eu passear com meu cachorro e estudar um pouquinho de italiano, eu fui no espaço onde eu trabalho com movimento. A gente teve uma reunião, que eu gosto muito das nossas reuniões, elas são muito práticas
E aí depois eu participei da aula de acrobacias leves que a gente tem lá de sexta-noite. Então hoje eu decidi mesmo não ir no forró. Voltei agora pra casa, jantei, fiz algumas edições desse vídeo e vou agora, não sei se eu vou ler um livro ou se eu vou assistir um dorama. Mas vou fazer um dos dois e relaxar pelo resto da noite. Nos próximos 4 dias eu não trabalho porque é feriado na terça e eu não fui colocada na escala de nenhum dos lugares que eu trabalho. Então vou aproveitar muito os próximos 4 dias de descanso e acho que por hoje é isso. Eu gostei de fazer esse vídeo, eu gostei da experiência de gravar um pouco da minha vida. Gostei da naturalidade com a qual eu compartilhei algumas coisas e acho sim que vai ser uma experiência legal tentar criar conteúdo aqui pro YouTube. E na verdade, alguém me falou não, eu assisti num vídeo de uma moça ontem, eu acho, a ideia de que não pense em criar conteúdo, pense em documentar a sua vida. E eu acho que essa é uma chave muito importante, porque se eu vou pelo meu dia pensando que eu preciso criar conteúdo, tem um peso muito maior nisso, tem a necessidade de criar algo, de montar algo, de não necessariamente performar algo, mas quando você pensa em só documentar a sua vida já é interessante do jeito que ela é. E eu penso nisso na minha também. A minha vida, eu tava no caminho de volta pra casa, eu tava andando na minha motocicletinha e cantando uma música e pensando na minha vida e pensando, nossa, eu assistiria muito o tipo de conteúdo que eu pretendo produzir, que eu pretendo colocar aqui. É uma vida que me interessa. Eu sou professora de yoga, sou professora de movimento, vou estar viajando pra Itália, eu gosto de falar sobre espiritualidade, perspectiva de vida e gosto de atividades na natureza e eu vou buscar ao máximo fazer isso e compartilhar isso aqui. Então, no fim do dia, é só a vida que você já vive e documentá-la te ajuda a apreciá-la ainda mais. Então é isso, eu espero poder documentar a minha vida de uma forma muito gostosa aqui. Espero encontrar pessoas que queiram participar disso, que queiram consumir isso, que sejam inspirados pela vida que eu vivo, da forma com que eu encontro pessoas na minha vida cotidiana que me dizem o quanto as minhas escolhas e a minha forma, meu estilo de vida inspira elas. Eu espero poder, aqui por meio desse canal, inspirar muita gente a ir atrás da vida dos sonhos e da vida que é alinhada para cada um, porque cada vida é individual. Então é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo e até uma próxima vez.